com alegria que nós retornamos nesse ano 2025, na nossa primeira lição, reiniciando o nosso estudo dos professores, como sempre fazemos, e satisfeito por estar aqui, retornando com vocês, falando com vocês, esperando em Deus que vocês tenham passado aqui o ano de 2025, romper do ano, como sempre nós fazemos, tenha sido um culto, um momento de bênção, um momento de festa, um momento de alegria, agradecendo a Deus pela sua vida durante esse ano 2024 que passou, que se doou, se entregou, comprometido com esse ministério, o Ministério do Ensino. Não somos nós que temos condições nem temos condições de presentear, de trazer a você ou pagar aquilo que você fez, mas o Senhor é aquele que galardoa todo o nosso trabalho, todo o nosso intuito, todo o nosso propósito. Então eu louvo a Deus pela sua vida. Sei que foi um ano muito difícil, mas com certeza esse ano nós não esperamos que seja melhor ou pior, mas nós temos a certeza de que com o Senhor, da mesma maneira que Ele esteve conosco no ano passado, estará conosco também nesse ano. E eu quero que você tenha essa confiança, essa certeza e essa convicção, porque nesse trimestre, como sempre, nós estaremos estudando um tema maravilhoso, importante, essencial, e que é para a igreja a história, para a nossa história, né? Então, esse ano, o tema da igreja para o ano 2025, como você já sabe, os irmãos já conhecem, é a igreja e sua missão evangelizadora até a volta de Cristo. É um assunto oportuno, é um tema necessário para não nos deixar esquecer a nossa responsabilidade, o nosso chamado e o propósito de Deus para nós aqui na face da terra. E essa lição de número 1, o tema dela é a missão evangelizadora de Jesus. A missão evangelizadora de Jesus, uma necessidade. Antes de começar, deixar de trazer aqui um momento de oração, de agradecimento a Deus por tudo, e depois também já estaremos apresentando o pastor Edgar, o comentarista da lição. Como sempre nós fazemos, a primeira aula do trimestre, o nosso pastor tem tido a oportunidade de comentá-la, trazer para nós alguns esclarecimentos, relembrando a você o propósito da igreja e, ao mesmo tempo, expondo o desejo e o propósito do seu coração. Oremos ao Senhor. Amado e eterno Deus, eu te sou grato por mais uma vez estarmos aqui na tua presença. Senhor, como sempre fazemos, ó Deus, levando aos teus filhos, ó Senhor, em todo esse campo, em todo esse ministério, a tua palavra, Senhor, ó Deus, momentos, ó Senhor, de reflexão, de entendimento, Senhor, esclarecendo-nos, ó Deus, a tua vontade, na tua palavra, dentro desse tema que tem sido proposto, Senhor, para a tua igreja nesse ano de 2025, nós te agradecemos pela vida dos teus filhos que têm se entregue e doado, Senhor, nessa obra, e assim nesse momento peço a tua bênção, Senhor, não somente sobre nós, mas sobre aqueles que haverão de fazer uso, Senhor, dessa live. Fica conosco, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Conosco está o pastor Edgar, presidente da Assembleia de São João de Meriti, o seu pastor, comentarista dessa lição, e hoje ele estará fazendo essa introdução ao trimestre, né, do tema a missão evangelizadora de Jesus, uma necessidade. E a verdade prática, ele diz assim: a missão evangelizadora de Jesus foi uma necessidade, movida pelo amor de Deus por suas criaturas, e por ser o único meio de reconciliar o homem no estado de pecado e separado de Deus, e sem meio de si próprio efetivar esta reconciliação. É importante a gente lembrar que evangelho significa boas novas. Ora, então o que estamos dizendo aqui, que essa missão é levar as boas novas àqueles que já não têm mais esperança. É levar as boas novas àquele que já perdeu toda fé em si mesmo, ou toda a esperança nos seus projetos, na sua história, na sua vida.
Então, eu quero dizer aos irmãos que esse projeto já estava, nasceu no coração de Deus, é verdade, mas a palavra do Senhor é muito clara lá em Efésios, quando ele diz que foi antes que tudo fosse criado, o Senhor já tinha esse propósito de salvação. O sacrifício de Jesus Cristo já estava preparado, pronto para ser utilizado, para na hora em que, no momento certo, no momento do Senhor, no momento que Deus havia determinado para esse propósito acontecer. Então, quando nós estamos falando da missão evangelizadora, nós estamos dizendo, na realidade estamos reconhecendo, que existe um grupo de pessoas, que existe na humanidade, entre os homens, na face da terra, em todas as nações, existem pessoas que ainda precisam dessas boas novas. Ora, isso nós estamos falando de algo muito importante para nós. Então, o pastor vai estar esclarecendo para nós, e ele agora tem todo o tempo para poder estar, vamos dizer assim, ilustrando e esclarecendo dentro da palavra, dentro da lição. Essa missão é uma missão que Deus não deu a um homem, é uma missão que iniciou com o seu Filho Jesus Cristo, mas que ele, quando sobe aos céus, ele deixa a igreja para continuar o projeto de Deus e a missão que ele tinha. Então, nós, como servos do Senhor, membros do corpo de Cristo, então, e membros da igreja de São João de Meriti, nós precisamos entender que essa missão é nossa, temos esse compromisso. E é por isso que agora eu passo para você e dizer um prazer, pastor Edgar, estar mais uma vez com o senhor, recebê-lo aqui conosco, para poder trabalhar esse assunto conosco. E dizer que eu creio que foi de Deus, num tempo tão difícil como estamos vivendo, esse tema, trazer esse tema para esse trimestre, missões, a missão evangelizadora da igreja, trazer esse tema para a igreja, para os nossos dias. E é com o Senhor toda a oportunidade. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Para mim também é um motivo de alegria e satisfação poder estar nesta primeira lição aqui, comentando com os irmãos, conversando com os irmãos, e na certeza de que, se tiver algumas dúvidas, a gente também poderemos tirar. Mas esta lição, esse trimestre é de fundamental importância, porque fala sobre a missão evangelizadora que Jesus veio aqui na terra, e depois dele consumar a obra que ele tinha realizado, que ele veio para realizar aqui na terra, ele deu esta missão à igreja, conforme o texto de João capítulo 20, versículo 21. Jesus, ele saúda a igreja com a paz, e depois diz: como eu fui enviado, eu também vos envio a vós. Então, esta missão evangelizadora, para nós é um privilégio recebê-la como membros do corpo de Cristo, e com a responsabilidade de salvar aqueles que se haviam perdido. A nossa lição de hoje, a primeira lição, ela fala que a missão evangelizadora de Jesus, uma necessidade. Eu quero então esclarecer o porquê da necessidade. Porque Deus é perfeito, Deus, ele é santo, Deus é puro, tanto que Miqueias diz que Deus é tão puro que não pode ver o pecado. E a Bíblia então nos diz que o homem, criado à imagem e semelhança de Deus, ele pecou contra Deus, desobedecendo a ordem de Deus, quando Deus disse que ele não deveria tocar no fruto da árvore, não poderia fazer, e ele tocou, né, e comeu do fruto, e ele então perdeu a auréola de Deus, que é a glória de Deus que revestia Adão e Eva, e eles foram então expulsos do jardim do Éden. Deus colocou um querubim
com a espada inflamada, para que eles não tocassem na árvore da vida, porque se tocasse na árvore da vida, eles então permaneceriam eternamente pecadores. Então a salvação ou a reconciliação do homem com Deus seria inócua, ele não conseguiria de maneira nenhuma. Deus então coloca o querubim com a espada inflamada para que ele não tocasse. Aí está a essência da necessidade evangelizadora de Jesus, né, como uma necessidade, porque o homem por si só não poderia salvar, não poderia se libertar. Então a Bíblia é clara em dizer, Paulo escreve aos Romanos dizendo que todo aquele que peca, ele se torna escravo do pecado. É importante lembrar, lá em Provérbios no capítulo 5, no versículo 12, no versículo 25 também, mostra que o homem no estado de pecado, ele fica amarrado, ele fica escravizado. Então, havia necessidade de Jesus vir ao mundo para libertar o homem do pecado, o homem das amarras de Satanás. Por isso que Jesus mesmo disse em João capítulo de número 8, versículo 32 e 36, se o Filho vos libertar, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O salmista, e eu quero falar aos irmãos, o salmista no Salmo de número 49, que está aí na sua lição, no versículo 7 e no versículo 8, ele diz assim: nenhum deles, de modo algum, pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate dele, pois a redenção da sua alma é caríssima, e os seus recursos se esgotariam antes. Aí o versículo 9 diz: por isso, tão pouco viverá para sempre, ou deixará de ver a corrupção. Então o salmista, ele aqui, diz exatamente da impossibilidade do homem por si só reconciliar-se com Deus. Então ele pecou, foi destituído da glória de Deus, como diz Romanos 3, 23, porque todos os pecados destituídos foram da glória de Deus, e jamais por si só eles poderiam, na verdade, efetivar a sua reconciliação. Então a reconciliação do homem só seria possível através da vinda do Filho de Deus, da segunda pessoa da Trindade, o Senhor Jesus Cristo, para reconciliar o homem com Deus. Por isso que o texto de Salmo diz que nenhum deles, de modo algum, pode remir a seu irmão. Então homem nenhum poderia fazer isso. Então por esta razão é que havia necessidade de Jesus vir ao mundo, e a Bíblia então mostra claramente o porquê. Então o próprio Jesus Cristo refere-se à sua morte como necessária. Então Jesus estava consciente que a sua missão evangelizadora aqui na terra era necessária, quando ele afirmou o que está no nosso texto áureo: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E desta forma, veja bem, nós entendemos de que o homem no estado de pecado, ele está condenado à morte, porque não existe outro meio: ou ele é salvo, ou ele é condenado. Então a condenação, então todos aqueles que não crerem em Jesus, todos aqueles que estão afastados de Jesus, ainda mesmo que diga que tem Jesus, mas na realidade não o tem, só pode ter Jesus e ter a certeza de salvação aqueles que crêem
em Jesus. É isso que o texto nos diz aqui: aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então não há outro meio para o homem alcançar a vida eterna, a salvação da sua alma, a não ser por Jesus Cristo. Ele é o único caminho e a verdade e a vida. Ele é o único caminho, não existe outro caminho. Jesus é o caminho. Esta é a razão porque Jesus se refere à sua morte como necessária. Se Jesus não morresse na cruz do Calvário, pelos nossos pecados, nós não alcançaríamos a vida eterna. É o que a Bíblia claramente diz lá no livro de Isaías, no capítulo 53, que foi necessário que ele morresse, para que ele levasse sobre si todas as nossas iniquidades, todos os nossos pecados, estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Então havia necessidade, né, da morte, da vinda de Jesus, e evidentemente da morte do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Então a morte de Jesus tornou-se necessária. O segundo ponto é importante, porque fala a santidade de Deus tornou-se necessária. A santidade de Deus é o princípio ético da natureza divina. Desta forma, exigia que o pecado fosse punido. Então, ele é santo, e como ele é santo, evidentemente, não poderia de maneira nenhuma aceitar o homem no estado que ele estava, no estado de pecado. Então, não havia nenhum meio pelo qual houvesse qualquer tipo de comunicação, ou até mesmo de comunicação com esse homem, se ele não tivesse sido redimido. Esta é a razão que mostra a santidade de Deus. Deus é santo. Então, Malaquias, o profeta, ele expressa de uma maneira muito especial, falando de que a necessidade que temos nós de ser santo, de ter uma vida íntegra diante do Senhor. Por quê? Porque o Senhor não pode ver o mal. O Senhor não pode ver o mal. Então, a maldade, o pecado traz a maldade, e essa maldade separa o homem de Deus, faz com que o homem se distancie de Deus. Então, o homem no estado de pecado, ele está sujo, ele está imundo, porque o pecado é sujeira, é lama. Então, jamais Deus, santo como é, né, porque ele é santo, nós encontramos diversas vezes na Bíblia, registrando de que ele é santo. Lá em Levítico, nós encontramos Jesus, o Senhor falando, né, sede santo como é santo aquele que vos chamou. Lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 17 e 18, nós encontramos também esta citação, sede santo como eu sou santo. Então a Bíblia é muito clara em mostrar da santidade de Deus. Evidentemente, tornou-se necessária a morte do Senhor Jesus Cristo, devido à sua pureza, o seu estado de pureza, a sua santidade. Então, para que o homem pudesse se comunicar com Deus, com o Senhor Deus, era necessário, então, que ele fosse restaurado, limpo, purificado, para que pudesse, então, ter comunhão com o Senhor. Assim como diz o nosso irmão João, lá na sua primeira epístola, no capítulo 1, versículo de número 7, de que ele diz, de que se nós estivermos em Cristo, então, nós receberemos dele a pureza da nossa vida, da nossa alma, porque o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado, não é de um pouco do pecado, é de todo o pecado. Então esse sangue é o sangue derramado no madeiro, é o sangue que Jesus verteu lá no madeiro por nós. O madeiro simbolizava a nossa vida,
o nosso estado de pecado. E ele então derramou seu sangue no madeiro, simbolizando assim a libertação das nossas almas. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então esta é a necessidade da santificação, Então a santificação, ela não vem do homem, a santificação, ela vem de Deus. É Deus que santifica. Isto é tão verdade que lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 5, e o versículo 23, o apóstolo São Paulo, ele fala sobre esta santificação. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 23, o apóstolo Paulo fala sobre esta necessidade. Ele diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Olha, o mesmo Deus de paz vos santifique. Isto é uma demonstração clara e inequívoca de que o homem por si só não pode se santificar, né? A santificação é através do sangue de Cristo. Então, Jesus, ele veio, morreu, e a sua morte foi necessária exatamente para que nós chegássemos a este ponto de santificação. E o apóstolo, então, ele diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a santidade, ela vem através exatamente da ação poderosa de Deus em Cristo Jesus, quando ele morreu na cruz do Calvário por nós. Por isso que o texto é claro, que diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Lá 1 João capítulo 1, versículo de número 7. E a nossa lição, ela é também enfática em mostrar essa realidade. O texto diz assim: a pureza infinita é um fogo consumidor para toda a iniquidade, e que somente o sangue de Cristo era suficiente para a remissão do pecado, conforme registrado em Hebreus capítulo 9, 22. E quase todas as coisas segundo a lei se purificaram com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então foi necessária a morte de Cristo, exatamente, por quê? Porque não havia outro meio pelo qual o homem poderia receber a purificação, né, dos seus pecados. E é importante que nós lembremos disso, de que a morte de Cristo foi necessária, porque há uma diferença entre o antigo concerto e o último concerto, né? O antigo concerto do Antigo Testamento, aonde era realizado os sacrifícios, e os sacrifícios, o que ele fazia? Ele cobria o pecado, tanto que era necessário que se fizesse não somente pelo sacerdote, como para o ofertante, o pecador ofertante, e valia para aquele pecado que ele cometeu, e depois, se ele cometesse outro pecado, então teria que fazer outro sacrifício. Mas Hebreus capítulo 7, versículo 22, a Bíblia registra que Jesus realizou um único sacrifício, e este foi o sacrifício para todo sempre. Ou seja, isso quer dizer que o sacrifício de Jesus, ele purifica o homem de todo pecado, ele lança o pecado do homem no mar do esquecimento, como diz o profeta, lá no seu livro, o livro de Amós, diz que o Senhor lança os nossos pecados no mar do esquecimento, ele não se lembra mais do nosso pecado. Então, a diferença entre o antigo concerto e o novo concerto é exatamente isso. O antigo concerto, ele cobria o sangue dos cordeiros, dos animais que era oferecido, eles cobriam o pecado. O sangue de Jesus não, ele destrói o pecado, elimina o pecado e lança esse pecado no mar do esquecimento.
E quando acontece isso na vida do ser humano, da vida daqueles que buscam Jesus, que aceita Cristo como Senhor, que permite que o Senhor entre na sua vida e faça morada na sua vida, então estes pecados são eliminados, eles são lançados no mar do esquecimento. Por isso que nós, quando falamos de santidade, nós falamos da salvação em 3 dimensões: a salvação e perdão dos pecados passados, ou seja, daqueles pecados que nós cometemos antes de aceitar a Cristo. Falamos do pecado, da segunda, a ênfase, não é? Do pecado atual. Então, quando nós cometemos pecado, nós vamos ao Senhor, pedimos perdão, e a Bíblia diz que o Senhor nos perdoa, nos purifica, nos renova, não é? Nos renova. Então, esse pecado atual. E a segunda fase, né, da santificação ou da salvação é o que nós haveremos de ter na eternidade. Então é a glorificação, Então é importante que nós lembremos isso. E a santificação, ela é alcançada, e nós vamos desfrutar e desfrutamos destas 3 fases, né? Hoje nós estamos desfrutando já da primeira e já estamos na segunda. Falta a glorificação, e essa glorificação, ela ocorrerá quando Jesus vier buscar a sua igreja. Então será a glorificação. Este corpo mortal se revestirá da imortalidade, esse corpo corruptível se revestirá da incorruptibilidade, conforme Paulo registra na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo de número 42 até o versículo de número 58, ele fala exatamente isso e mostra a glorificação deste corpo. Por isto, da necessidade que temos nós de manter o nosso corpo limpo, o nosso corpo puro. Então, a morte de Cristo foi necessária exatamente para que nós pudéssemos alcançar a santificação, né, do nosso corpo. E veja que o apóstolo, quando diz aqui em 1 Tessalonicenses, ele fala, né, da purificação ou da santificação do corpo, da alma e do espírito, ou do espírito, alma e corpo, ou do espírito, corpo e alma. Ou seja, o espírito, eu entendo que é uma partícula de Deus, que ela não se corrompe, é a partícula de Deus. Então esse texto não quer dizer que o espírito do homem se corrompe, nada disso, né? Porque é uma partícula de Deus, como está escrito lá no livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 9, que diz que o corpo volta para o pó e o espírito volta para Deus que o deu. A alma, para onde vai? A alma vai para o paraíso, é a alma que vai para o paraíso. Por isso que a Bíblia, nós encontramos todas as vezes que fala de salvação, fala da salvação da alma, porque é a alma que peca, é a alma que glorifica, essa mesma alma que glorifica a Deus, é a alma que pode pecar contra Deus, a alma que pode fazer desse corpo santo, limpo, é a mesma alma que pode levar o homem, né, a cometer o pecado que nos separa de Deus. Por isto, da necessidade não somente da morte de Cristo, para que nós alcançássemos então a libertação de todos os nossos pecados e, evidentemente, a santificação da nossa alma. Observando que o senhor falando nesses 2 primeiros tópicos, o senhor falando sobre Jesus Cristo, o próprio Jesus referiu-se à sua morte como necessária, explicou plenamente isso, até porque não poderia o homem não poderia prover a si mesmo, ele era uma criatura, ele estava em pecado, como o senhor mesmo disse. Da mesma forma que precisava também tirar aquela situação, aquele pecado diante do Senhor, que impedia que Deus pudesse também ouvir, porque lá em Isaías ele diz que é o pecado que faz separação entre mim e vós. Não permanecesse aquela situação, o homem jamais teria condição de se achegar a Deus.
Então, ele, de si mesmo, uma coisa que nós vemos importantíssima, é que esse Deus tem o amor de Deus, ele olhando toda essa situação e não se satisfazendo com aquela situação de o sangue dos animais estava apenas encobrindo o pecado, ele de si mesmo, ele ama de uma forma tamanha o homem que a gente não pode compreender, a ponto de oferecer o seu próprio filho, né? Então, Jesus lá em cima repete como João Batista traz, mas o Pai olha, e é importante a gente entender isso, porque nesse momento, antes da vontade do filho, estava a vontade do Pai. É como se Deus estivesse olhando aquilo, e talvez, se fosse entre nós aqui, antes de falar com o filho aquilo que é o propósito dele, ele já tinha um propósito, ele estava vendo a necessidade, e ele amou esse homem que pecou, essa situação que o homem se meteu, e não via como ele poderia sair, ele amou de tal maneira que ele entrega o seu filho. Esse é o amor, pastor, e eu acho que a gente, como aqui na própria lição o senhor está dizendo, que o apóstolo João exorta, que nós tenhamos esse mesmo amor, que nós venhamos a ter esse mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus. Esse amor, da mesma maneira que Deus amou o seu filho, da mesma maneira que o seu filho se entrega por nós na cruz, aí o apóstolo João diz assim, nós precisamos ter esse amor, né? Então, acho que é por essa razão que a evangelização é uma necessidade. Nós não podemos fugir disso, né, pastor? Exato. É verdade. A Bíblia é muito clara em mostrar, e foi por isso que o texto lá de João, capítulo 20, versículo 21, Jesus disse de que como o Pai o enviou, assim ele também estava nos enviando, ou seja, para realizar exatamente isso. Primeiro, andar em comunhão com Deus através da santificação. Segundo, demonstrar que o amor de Deus, ele é altamente suficiente para nos levar a ter a comunhão com Deus que nossos primeiros pais, Adão e Eva, pecaram e aí foram destituídos, né? Então, o amor de Deus tornou-se necessário exatamente por isto, por esta razão. Tanto que a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, de uma maneira que não dá, humanamente falando, para compreender, para definir esse amor de Deus, a ponto de sendo o seu Filho, né, a segunda pessoa da Trindade, Deus, ele fez com que o seu Filho viesse ao mundo para sofrer por nós, padecer por nós, ser igual a nós, para poder então ele nos auxiliar e nos ajudar nas nossas necessidades. O texto de Filipenses, no capítulo de número 2, ele mostra claramente isto. O versículo 5 diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Então, veja bem que o amor de Deus está expresso exatamente nisso, em que Deus deu o seu próprio Filho para morrer em nosso lugar, para sofrer por nós, para que pudesse também, de alguma forma, nos ajudar nas nossas necessidades, nas nossas carências. Então, como poderíamos agradar a Deus ou servir a Deus? Como poderíamos fazer isso sem que houvesse uma intervenção da parte divina? Então, esse texto mostra que Deus, então, viu que era uma necessidade de enviar Jesus, então, seu Filho amado. Paulo até mesmo diz: será que nós teríamos coragem
de dar o nosso filho por alguém, por um malfeitor. Então, mas Deus fez isso. Deus nos amou de tal maneira que deu o seu filho. Ele não nos negou o seu filho. E Jesus veio então com esta missão tão importante, tão significativa, que demonstrando assim o amor glorioso que Deus tem por nós. O escritor da carta aos Hebreus, no capítulo de número 2, no versículo 14, a partir do versículo 14, ele diz assim: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. E o texto no versículo 15 diz assim: e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Então, aquilo que nós já falamos inicialmente. Aqui eu vejo a razão, porque, e até importante que os professores analisem também este ponto, porque quando Jesus iniciou o seu ministério, após o batismo, a Bíblia diz que o Espírito Santo levou Jesus para o deserto para ser tentado. Então Jesus vai sendo levado pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. Ali estava exatamente este ponto, como nós já lemos aqui de Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15. Então Jesus ali venceu, ele foi tentado nas 3 áreas da nossa vida, não é? Ele foi tentado no físico, não é? No físico, que era o alimento. Jesus estava 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber, então ele estava fragilizado fisicamente. O diabo tentou utilizar estes meios e a fragilidade do corpo do Senhor Jesus, o corpo humano do Senhor Jesus, e ele disse: se tu é o Filho de Deus, faça com que essas pedras se transformem em pão. E Jesus disse: está escrito, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus venceu a primeira tentação. A segunda tentação foi no sentido emocional. Leva Jesus para o pináculo do templo e manda que ele se jogasse, porque os anjos, utilizando o Salmo 91, né, erradamente, como se os anjos, né, segurassem Jesus para que ele não tropeçasse, caísse e, evidentemente, morresse. Então, é no sentido emocional. E no terceira a tentação, Jesus também venceu isto, e na terceira tentação é no sentido espiritual, né? Ele disse: se tu me adorares, mostrou todos os reinos dos céus, ele disse: eu te darei isto. Mas ele não é dono de nada. Jesus vence a Satanás, dizendo de que somente a Deus adorarás e só a ele prestarás culto. E a Bíblia diz que o diabo o deixou. Está aqui evidenciado nesses versículos de Hebreus, capítulo 2, 14 e 15, que Jesus venceu a Satanás. Jesus venceu a Satanás. Então, Satanás está debaixo dos pés do Senhor Jesus, né? Ele está preso em cadeias eternas. Então, Jesus é poderoso. Então, Satanás sabe disso, porque ele não consegue vencer ao Senhor Jesus. Então, Jesus venceu toda a tentação, Jesus venceu todas as ações que o diabo levantou. Então, Jesus venceu todas elas. Isto é uma prova real de que o texto da Bíblia, no livro de Hebreus, capítulo de 10, versículo 38, né, é claro em dizer de que o Senhor Jesus, versículo de número 28, e no versículo de número Hebreus capítulo 10, versículo 38, mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, minha alma não tem prazer nele.
a minha alma não tem prazer nele. E o texto mostra de que a realidade é que o Senhor Jesus, ele tem o poder sobre Satanás, poder de libertar o homem do pecado. Então, Satanás, ele é vencido pela ação poderosa do Senhor Deus. Então, Jesus veio, e esse amor que ele nos deu, é exatamente o amor do próprio Pai, enviá-lo com esta missão de remir o seu povo dos seus pecados, de libertar o homem das garras de Satanás, Então, Jesus veio com esta missão. Por isso que os demônios não podem suportar, nem o Senhor Jesus, em momento nenhum, pode suportar. Então, ele tem que sair. Ele não resiste o poder do Senhor Jesus. E a Bíblia registra diversas as situações desta maneira, que o poder de Deus, poder do Senhor Jesus, foi de libertar os cativos de Satanás. Então, esta era a missão. Lá no profeta Isaías, capítulo 61, diz que o Espírito do Senhor estava sobre ele, e ele veio exatamente com esta missão, né? Libertar os cativos de Satanás. Então, o amor de Deus, ele transcende o nosso entendimento, porque exatamente isso, o amor de Deus é superior a todos os amores. E esta é uma das razões pelas quais Jesus veio a este mundo, pregou para todos, não fazia discriminação nem acepção de qualquer pessoa, libertou os cativos de Satanás. Aquele homem, lá Marcos capítulo 5, fala daquele homem que morava nos sepulcros. Jesus libertou aquele homem e ele se tornou um mensageiro do Senhor Jesus Cristo na Decápole e na sua casa. Fala daquela mulher que tinha os 7 demônios, e Jesus libertou aquela mulher também dos demônios. Então Jesus, ele veio para libertar o homem dos seus pecados. É o amor de Deus, esse amor que transcende o nosso entendimento, conforme o texto mesmo nos disse. E a igreja do Senhor, nós fomos comissionados para também demonstrar esse amor. Lá em 1 João capítulo 3, versículo 16, nós encontramos registrado de que nós devamos amar os nossos irmãos, a ponto até mesmo de dar a nossa vida por eles. João capítulo de número 3, 1 João capítulo 3 e o versículo de número 16. O texto diz assim, eu vou ler para os irmãos. Diz o texto: conhecemos a caridade nisto. A caridade aqui é a demonstração do amor. Nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Então veja bem que o amor de Deus, quando nós temos o amor de Deus, então esse amor também ele transcende, né? Porque nós somos, por natureza, a natureza humana, ela uma natureza que só quer para si. Mas o que o texto mostra claramente, quando nós temos o amor de Deus, nós não queremos Deus só para nós, nós não queremos só a vida eterna para nós, não, nós não queremos só viver em comunhão com Deus, unicamente nós com Deus, nós queremos também que aqueles que estão perdidos, que aqueles que estão na sarjeta, que aqueles que estão nas drogas, que aqueles que estão na prostituição, que aqueles que estão na prática homossexual, naqueles que são roubadores, né? Estão na criminalidade, que estas pessoas também venham para o Senhor. Aqueles que estão nas religiões falsas, né? nas religiões que não são religiões que adoram o verdadeiro Deus,
então eles não podem alcançar a salvação. Então Jesus veio para salvar todas essas pessoas. Esta é a missão da igreja, a missão evangelizadora: ir ao mundo, pregar ao mundo que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo cura, que Jesus Cristo liberta o oprimido, e que em breve Ele virá buscar a sua igreja. Pastor, o senhor tocou no assunto, nesse tópico aqui, e aí eu vim aqui dar uma olhadinha aqui. 1 João, no capítulo 4, versículo 11, depois do nosso irmão João, ele está falando a respeito do amor, amemos aquele que não ama a Deus, nisto se manifestou a caridade e tal. Ele começa a falar, aí no versículo, ele mais à frente, ele diz assim: amados, né, se Deus assim no versículo 11, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. E aí, às vezes nós olhamos para essa epístola e começamos ou queremos aplicar aos nossos irmãos espirituais, aos nossos irmãos em Cristo, somente a esses, aos nossos irmãos, a nossa família espiritual. Na realidade, eu vejo aqui, pastor, que primeiro que ele está nos dizendo: olha, se o amor de Deus está em nós, né, então ele já está dizendo que se nós não agimos assim, é porque está faltando amor em nós. Exatamente. Está faltando amor de Deus, e aí a coisa é séria, né? Porque diz, mesmo o apóstolo João, ele disse que aquele que não ama, não conhece a Deus. Então aí ele diz assim: amados, nisso, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Então, antes de qualquer coisa que a gente possa pensar, antes de qualquer justificativa, eu preciso olhar o amor de Deus para mim, como o senhor já explicou aí. Porque se eu não atentar para isso, eu não consigo evangelizar. É verdade. Eu não consigo evangelizar. Então, é uma coisa que, olhando para isso, antes da gente passar para o tópico 4, o pecado do homem tornou-se necessária essa ação de Deus, mas para a gente pensar, irmãos, a importância que há. Nós não estamos, essa lição ela é tão importante porque ela desperta e nos chama a atenção para a importância do amor de Deus. Então, vamos olhar para nós. E se Deus, olhando para nós, que não somos nada, nos amou tanto a esse ponto, então nós precisamos demonstrar esse amor por Deus, ou o amor de Deus em nós, a ponto também de fazermos, de realizarmos e darmos continuidade à obra que Jesus iniciou. Porque se assim não for, creio eu estou dizendo que eu não tenho o amor de Deus na minha vida. Exato. Lá em João mesmo, em 1 João, diz que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Porque Deus é amor. Então, quem não ama o próximo, evidentemente, não ama a Deus, né? Não ama a Deus. E isto me leva também a entender o fato de Jesus, ele, no Evangelho de João, ele foi muito claro, no capítulo de número 13 do Evangelho de João, e o versículo de número 34 e 35, Jesus, ele diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto, todos conhecendo que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então veja aqui que Jesus coloca um ponto crucial para nós, de que nós temos o dever de amar o próximo, independente de religião, de cor, de sexo, independente de tudo. Nós devemos amar as pessoas como eles são, levando-os a conhecer o verdadeiro Deus, a conhecer o verdadeiro Senhor e Salvador, que é Jesus. Então, é nosso dever, por isso da evangelização, dessa missão evangelizadora do Senhor Jesus. Em Atos, como eu tinha citado aos irmãos, no capítulo de número 10, Atos, capítulo de número 10, versículo de número 38, nós encontramos
o escritor Lucas, que foi que escreveu esta carta, ele diz assim: Deus não faz acepção de pessoas, versículo de número 34. Deus não faz acepção de pessoas, mas que Ele é agradável àquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. E aí ele continua dizendo: a palavra que Ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. E ele continua dizendo: esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. Aí no versículo 34, diz assim, 38, diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E o escritor continua dizendo: e nós somos testemunhas de todas estas coisas que fez. Então, o amor de Deus foi que possibilitou, na verdade, então, como uma necessidade, né, da vinda de Jesus. É o amor de Deus para com suas criaturas, de tal forma que é incomparável. Não dá para definir o amor de Deus, né, a ponto dele dar o próprio Filho para morrer por nós. O próprio Filho para morrer por nós. Então, aí está, né, com uma exatidão deste tal amor que Deus demonstrou para conosco. E é este amor que temos nós, que recebemos de Deus. Nós recebemos esse amor. O amor de Deus está em nós, através da salvação, através da libertação que alcançamos em Jesus Cristo. E é através desse amor que nós devamos ir ao encontro dos pecadores. Amar os pecadores, amar os perdidos, amá-los, né? Isso deva ser a motivação da nossa vida espiritual. Buscar aqueles que se haviam perdido, buscar aqueles que estão nas sarjetas, buscar naqueles que estão nas religiões falsas, naqueles que estão na idolatria, na feitiçaria, naqueles que se diz que são ateus, mas na verdade eles acreditam que há um ser superior, e esse ser superior é Deus. Então nós temos todas as armas necessárias para fazer isso, assim como Jesus foi ungido pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que Jesus também nos ungiu com o seu Espírito, Atos capítulo 1, e recebereis a virtude do Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então nós temos as armas necessárias, nós temos o poder e a autoridade do Senhor Jesus, porque Jesus disse: em meu nome, em meu nome. Então, a pregação do Evangelho, ela tem o efeito necessário quando nós estamos ligados neste amor glorioso e falamos em nome do Senhor Jesus. É verdade. No tópico 4, pastor, o senhor falando sobre o pecado do homem tornou a morte de Jesus necessária, e aí eu estava lembrando aqui que o apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Romanos, ele diz assim: todos pecaram e destituídos ou afastados ou separados estão de Deus. Romanos 3, 23. Exato. Então é interessante, pastor, porque isso eu acho que era isso que movia Paulo. Ele olhava para ele, o que ele tinha alcançado, e de repente olhava para os outros que não tinham. Então aquilo movia ele no sentido de fazer com que eles tivessem o mesmo benefício, alcançassem o mesmo benefício que ele, né? Porque se não fosse, se continuasse, se Paulo não levasse o Evangelho, se esse Evangelho não chegasse aos homens, se Jesus não tivesse vindo trazer esse Evangelho de paz, Evangelho essa salvação, todos nós estaríamos perdidos. Então, eu acho que nós precisamos ser, olhando para aquele que está lá fora, vendo a situação, como o senhor já comentou nos tópicos anteriores, vendo a condição daquele homem, vendo o que o pecado está fazendo com aquele ser humano,
É isso que deve nos motivar a dizer, não, eu não quero que ele vá para o inferno. Eu preciso fazer alguma coisa para que ele chegue ao conhecimento da verdade. É verdade. Então, o pecado do homem, como nós já aqui também já falamos, tornou necessário, né? Em virtude exatamente do homem ser impotente para alcançar a libertação dos seus pecados, para alcançar a salvação da alma. Então é impotente o homem para ele por si mesmo ter uma comunicação com Deus, falar com Deus. É impossível o homem no seu pecado ter esse meio. O único meio da reconciliação do homem com Deus é o Senhor Jesus. Não existe outro meio. Então, o pecado do homem tornou necessário exatamente a vinda de Jesus para realizar a sua missão, e a missão de Jesus foi uma missão exatamente para restaurar o homem dos seus pecados, para conduzir o homem a ter uma nova comunhão com Deus. Por isso que o apóstolo São Paulo, lá aos Tessalonicenses, na carta aos Tessalonicenses, ele fala sobre esta situação. Ele diz o seguinte, eu vou ler para os irmãos aqui. No capítulo de número 4, ele esclarece aqui. Ele diz assim: finalmente, irmãos, vos rogo e exortamos no Senhor, que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai também, que continueis a progredir cada vez mais. Aí ele diz assim: porque vós bem sabeis que mandamento vos temos dado pelo Senhor, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão de concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engana seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos. Aí ele diz assim: porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Então, Paulo estava mostrando claramente aqui, de que todos nós, homens, ainda que pecadores, fomos chamados pelo Senhor. Então, nosso encontro com Cristo, a nossa aceitação a Cristo e a sua mensagem salvadora, a mensagem do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, né? Então, este encontro e esse recebimento, então, nos torna exatamente limpo do pecado, limpo de toda impureza, e nós alcançamos, então, a salvação das nossas almas. É razão porque Paulo, até mesmo na sua carta, ele claramente faz essa demonstração, quando ele diz: porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ele diz: ai de mim se não anunciar o Evangelho. Então ele tinha como uma missão, como uma obrigação pregar o Evangelho, né? Porque ele foi ganho para o Senhor, ele entregou-se ao Senhor, ele era perdido, ainda que pensava que na religião, né, ele era fariseu, pensando que estava servindo a Deus, mas estava totalmente enganado, e ele reconheceu isto quando teve um encontro com o Senhor Jesus. E quando ele teve um encontro com o Senhor Jesus, lá na rua chamada Direita, como diz o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 8, então ele teve um encontro com Jesus, e Jesus então restaurou a vida dele, batizou com o Espírito Santo, e ele então passou a ser o pregador do Evangelho, ganhar o Evangelho. Por isso que lá em Romanos capítulo 1,
ele diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, o pecado do homem tornou-se necessário exatamente porque o homem por si só, ele não poderia, né? Atos capítulo 4, verso 12, Lucas escreve que em nenhum outro nome há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado dentre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então só Jesus poderia libertar o homem dos seus pecados. Então o homem se afastou de Deus, Romanos 3, 23, né? O homem estava no pecado, Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte, mas o texto continua dizendo: o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, o pecado do homem tornou-se necessário exatamente por isso. Ele estava afastado de Deus e estava também morto, né, nos seus delitos de pecado. Jesus veio para restaurar este homem, para dar vida e vida com abundância. Glória a Deus. Já encerrando, irmãos, até por conta do nosso tempo, mas nesse último tópico, nós vamos estar falando, o pastor vai estar falando sobre o cumprimento das Escrituras. E Deus é imutável, a sua palavra, ela não passa. Deus não faz nada para quebrar um galho, não, Deus resolve, e aquilo que está escrito se cumpre. Então, era necessário que se cumprisse a vinda de Jesus, a morte de Jesus, né, para que a palavra de Deus fosse considerada, tivesse a credibilidade que ela tem. Imagina se não fosse isso, essa palavra nós certamente não teria a validade que ela tem hoje. O livro mais lido do mundo, a Bíblia Sagrada. Por quê? Porque toda essa palavra, toda essa escritura, ela tem sido aplicada e ela tem sido revelada e aplicada durante todos esses séculos, porque ela tem se cumprido. Cumpriu no passado, cumpre-se no presente, e nós cremos que ela se cumprirá com a volta de Jesus. Então, nós vamos encerrar esse tópico, o pastor estará falando sobre o cumprimento das Escrituras. Tornou a vinda de Jesus Cristo, a evangelização dos homens, né? A morte de Jesus Cristo tornou necessário. É verdade. O texto que nós utilizamos aqui, os dois primeiros textos, Gênesis capítulo 3, versículo 15, é a primeira profecia sobre a remissão. A remissão. Jesus falando exatamente quando Adão e Eva pecaram contra Deus, Deus imediatamente, ele proferiu uma profecia. É a primeira profecia que nós encontramos na Bíblia, e a primeira profecia que nós encontramos na Bíblia é uma profecia que tem tudo a ver com a nossa redenção, né? A vinda do Senhor Jesus a este mundo, diz o texto: e porei inimizade entre ti e a mulher. O texto fala aqui da serpente, no versículo 14 diz: então o Senhor disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás mais que todas as bestas e mais de todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e o pó comerás todos os dias da tua vida. E aí o texto, versículo 15: porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a tua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então esse texto é uma profecia do que haveria de acontecer, né? Então Jesus esmagou a cabeça da serpente lá no Calvário, né? Lá no Calvário. Então Jesus, cumprindo assim esta profecia do Senhor. E o texto de Lucas, capítulo de número 24, 25 a 27, fala sobre após a crucificação e ressurreição de Jesus, Jesus aparece aos dois discípulos no caminho de Emaús, e eles vinham conversando sobre a morte do Senhor Jesus. O texto diz claramente isto, e
O texto diz assim: e não achando seu corpo, voltaram, dizendo que também tinha visto uma visão de anjo que dizia que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres havia dito, porém não ouviram. Aí o versículo 25 diz: e ele lhe disse, honesto e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Então, o texto faz uma demonstração clara de que era necessário que se cumprisse, né, principalmente aquilo que o profeta Isaías, que é o profeta messiânico, e também é considerado, o livro do profeta Isaías, é considerado o evangelho do Antigo Testamento. No capítulo 53, ele descreve aqui, né, o sofrimento de Jesus. Ele faz um retrato claro e inequívoco da pessoa do Senhor Jesus, o que haveria de acontecer com o Senhor Jesus. Diz o texto: porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando para nós, para ele, nenhuma beleza vimos, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens de dores, experimentado no trabalho, e como um de quem os homens escondiam o rosto, e era desprezado, e não fizemos dele. Aí o texto no versículo 4, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós os reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, aqui em Jesus, se cumpriu exatamente as Escrituras, se cumpriu cabalmente as Escrituras. Então, esse texto nos deixa bem claro de que a morte de Jesus na cruz do Calvário foi necessária exatamente por causa dos nossos pecados. Então, a nossa vida de pecado tornou necessário a volta do Senhor. E isto para se cumprir o que estava escrito nas profecias, nos registros das Sagradas Escrituras, a Bíblia Sagrada. Então, a morte de Cristo pelos homens, como diz a nossa lição, é a grande doutrina da igreja. O sacrifício vicário ou expiatório, ou seja, é o sacrifício em que Cristo tomou o nosso lugar na cruz. Ele se fez maldito por nós. Nós é que éramos pecadores e merecíamos morrer na cruz do Calvário, mas ele nos substituiu. Então, quando nós lembramos que sacrifício vicário, expiatório, é o sacrifício em que Jesus nos substituiu na cruz do Calvário. Então, isso tudo se cumpriu para que as Escrituras, aconteceu para que as Escrituras se cumprissem cabalmente, conforme nós encontramos nos textos que estão aí. Então, a morte de Cristo é a evidência da nossa justificação. A morte de Cristo, ela nos garante desfrutar da comunhão e do amor de Deus. A morte de Cristo, ela é a nossa garantia de desfrutar a vida eterna. Então, isso é importante e fundamental que nós atentemos para isto. Então, foi necessário a vinda do Senhor Jesus. E o mais importante é que quando Jesus veio e cumpriu toda a sua missão, ele então nos deu à igreja esse privilégio de dar continuidade à obra do Senhor. Por isso, do nosso tema, a igreja e a sua missão evangelizadora. Hoje nós temos a missão. O que Jesus veio fazer, a igreja deva fazer também. O que Jesus fez, a igreja deva fazer também. Então, Jesus veio salvar os perdidos, a igreja deva buscar os perdidos e salvá-los. Jesus veio para curar os enfermos, a igreja
ela está ungida para curar os enfermos. Jesus veio para libertar os oprimidos. A igreja tem poder e autoridade para libertar os oprimidos. A igreja veio, Jesus veio, não é, para dar paz ao homem, tranquilidade. Jesus veio para isto, não é? Por isso que todas as vezes que Jesus falava, ele falava: eu vos dou a minha paz eu vos dou. Então, esta paz, a igreja também tem essa paz, porque tem o dono da paz, né? O Senhor da paz, que é o Senhor Jesus Cristo, no seu coração, na sua alma, na sua vida. Então, a igreja tem, então ela pode, né, transmitir esta paz gloriosa para todos aqueles que conosco convivem, por todos aqueles que nós levemos a mensagem e alcancemos através da mensagem salvadora. Então, a paz de Deus, ela é a paz que vem, né, sobre a autoridade do nome de Jesus. Então, a morte de Cristo, ela foi necessária porque ela transmite em nós esta paz. Ela transmite em nós segurança, ela transmite em nós a certeza de que nós, passando desta vida, nós estaremos com o Senhor para todo sempre. Esta é a missão nossa: levar a palavra, levar a mensagem, levar o evangelho a todos os pecadores, trazer os pecadores a Cristo, a fim de que ele desfrute do que nós, como igreja do Senhor, desfrutamos hoje. É interessante porque o pastor estava, esse finalzinho que o pastor estava falando, eu estava pensando aqui. Verdadeiramente, dessa forma seremos conhecidos também como discípulos do Senhor, né? O mesmo sentimento, a mesma mente, o mesmo propósito, e esse é o propósito da igreja. O nosso desejo é que você leve, começando por nós professores, ter esse entendimento, essa necessidade de levar esse conhecimento às pessoas que não têm Cristo, fazer com que esse conhecimento também a gente possa incutir nos nossos alunos, levar assim nosso grupo, a nossa classe, a promover a evangelização. Crie atividades, crie situações, crie propósitos diversos, de tal maneira que nós alcancemos o objetivo, que é de levar Jesus Cristo, esse conhecimento, a salvação a todos os homens. A aplicação na vida diária diz assim: a santidade e o amor de Deus, a pecaminosidade do homem e a promessa de redenção feita por Deus tornaram necessária a morte de Cristo. Nós, como Igreja de Cristo, que recebemos a missão de dar continuidade à missão evangelizadora que Jesus veio ao mundo realizar, é nosso dever cumpri-la. E a conclusão, diz assim o comentarista, o pastor Edgar: os propósitos eternos de Deus incluem a redenção de seus escolhidos entre os homens, tirando-os de seu estado de perdição, atraindo-os para si mesmo, uma vez que não existia outro que tivesse a perfeição necessária para que pudesse pagar o preço do pecado. O próprio plano divino da redenção predeterminava que fosse Cristo o substituto dos pecadores, o nosso substituto, aquele que morreu por nós. Então, precisamos também entender que esse benefício, como já disse o pastor aqui, possa estar ao alcance de todos, e só estará ao alcance se eu, se você, se nós nos dispusermos a levar, a tornar acessível, a fazer com que esse evangelho seja conhecido por todos os homens. Sim, dessa forma estaremos esvaziando o inferno e enchendo os céus. Deus possa abençoar você, meu irmão. Eu quero agradecer ao nosso pastor Edgar aqui nesse momento, por essa hora que ele tem dedicado a nós, sei das muitas responsabilidades que ele teve, mas Deus possa continuar abençoando, Deus possa continuar ministrando ao seu coração da mesma maneira que ele tem sido ministrado nessa tarde, para que possa reproduzir para nós a cada dia, a cada momento, lições como essa que nos incentivam e nos motivam a fazer a obra de Deus. Quero agradecer a você que conosco está
nesse momento na live, está sendo gravada, mas está sendo levada a você. Quero agradecer a você que tem dedicado tempo, que tem se preocupado em apresentar e em levar à sua classe um trabalho, uma explicação, uma orientação, uma lição mais esclarecedora para os nossos alunos. Que Deus possa abençoá-lo, ajudá-lo nesse propósito de alcançar o propósito da igreja. A igreja e sua missão evangelizadora até a volta de Cristo tem como propósito alcançar novas pessoas, ensinando-as a obedecer e a se reproduzir com bom testemunho pelo poder do Espírito Santo. Deus abençoe você. Se o Senhor nos permitir, estaremos aqui na próxima semana, falando com você, trazendo a você o nosso próximo assunto, que é a missão evangelizadora de Jesus, foi por amor. Deus abençoe você, e nesse momento quero aproveitar o pastor Edgar para estar orando e encerrando e despedindo a você também, nesse momento tão especial. Quero a última palavra aqui, antes da oração, é de que, conforme diz aqui a aplicação na vida diária, é missão nossa, é dever nosso, é dever de cada crente evangelizar. Então não deixe de evangelizar. Eu sempre tenho dito que não é necessário fazer um esboço para pregar o evangelho. Simplesmente dizer que Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta o homem do pecado, Jesus te ama. É uma mensagem que tantas pessoas têm se rendido a Jesus através de uma palavra, né, de um gesto que nós fazemos ou falamos. Então é importante, é nosso dever. Então os irmãos já pensaram, se todas as pessoas que cruzassem na rua contigo e você dissesse a ele, Jesus te ama, Jesus tem um plano na sua vida, o resultado que teria? Então é isto que Deus quer com esta lição, é que nós cumpramos a nossa missão evangelizadora. Senhor Deus, nosso Pai, mais uma vez queremos te louvar, Senhor, e te agradecer pela oportunidade de fazer, ó Pai, cumprir a tua palavra através desta lição tão importante. Ó meu Pai querido, quero pedir a tua bênção, Senhor, pela vida dos professores, daqueles que haverão de no domingo, Senhor, estar ministrando a tua palavra. Esta lição tão importante, Senhor, tão necessária para nossas vidas e também para nos despertar a evangelização, porque esta é a nossa missão ortogada por Ti, Senhor, para ganhar almas para o Teu reino. Dar-nos graça, dar-nos cada dia autoridade e poder do Teu Espírito Santo. Teu servo, pastor Inácio, Senhor, que está na liderança, Senhor, ó Pai, da escola bíblica dominical como superintendente do campo, toma-o nas tuas mãos, continua usando de maneira maravilhosa e poderosa. Abençoa, Senhor, a cada aluno e que o próximo domingo a lição, Senhor, venha aos nossos corações de forma tal que nós saiamos impactados a ganhar almas para o Teu reino e assim o Teu nome e o Teu reino será glorificado. Te louvamos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe você e que tenha uma ótima aula no próximo domingo. Que o Senhor seja com você, que o Senhor lhe abençoe, que o Senhor possa, sobre a sua vida, derramar da sua graça, para que você possa estar concretizando essa lição tão abençoada no próximo domingo. Deus abençoe.